Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler aqui do versículo 16 em diante. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 em diante. Se você é novo ou nova por aqui, já te convido a você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 ao 18. Olha o que diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, uma glória que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Gente, capítulo 4 de segunda carta de Paulo aos Coríntios tem ali, a partir do versículo 8, um trecho que ficou, é um dos trechos mais profundos da Bíblia, e ficou marcado nos últimos anos na igreja brasileira por conta de uma canção por título Estamos de Pé. Essa canção é do pastor Marcos Salles, e ela é cantada em muitas igrejas do Brasil todo, inclusive da minha igreja local. Quando a gente canta lá, a igreja celebra de um modo especial. E para quem não está lembrado, essa é a música que fala assim: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de vencer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Então, esse versículo 8 em diante, esse capítulo 4 de Coríntios, ele vai inspirar essa canção que fala não só do texto bíblico, mas de alguns exemplos de perseguição que a igreja sempre sofreu sistematicamente em toda a história. Gente, a igreja sempre foi perseguida de um modo ou de outro. Até mesmo nos dias de hoje, milhares de pessoas perdem a vida apenas por serem cristãs. São perseguidas apenas por serem cristãs. Tem países onde se uma autoridade legal, ela encontrar uma Bíblia na sua casa, ou souber que você está praticando culto ao Deus de Israel, você é preso, pode ser morto em alguns lugares, sua família também vai morta. Se sua família não te denunciou, ela vai morta junto. Então, perseguição até hoje ela é muito cruel. E mesmo nos países onde o evangelho é de livre acesso, é de livre circulação, por assim dizer, onde há liberdade de culto, vamos pegar, por exemplo, aqui no Brasil, você é livre para portar uma Bíblia, para entrar numa igreja, você é livre para cultuar. Porém, mesmo nesses países, a fé cristã, ela, de certa forma, é ridicularizada. Há uma pressão social para que você abra mão dos valores cristãos e abrace outras coisas. Não é verdade, gente? Mas o versículo 16, o versículo que eu escolhi aqui para nós meditarmos, ele nos traz uma evidência muito nítida do que precisa estar no nosso coração. O apóstolo Paulo é um dos maiores cristãos de todos os tempos. Ah, Tiago, mas não tem ninguém melhor do que ninguém. Não é questão de ser melhor, gente. É questão do nível de fruto que esse cara deu. Um cara que escreveu dezenas de, mais de 10 livros do Novo Testamento. Um homem que talvez foi o mais profundo no que diz respeito à construção e à revelação da filosofia e da ética cristã. Aquele pelo qual nós temos um olhar tão apurado do que é a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, a filosofia de Deus. O apóstolo Paulo, que teve uma influência profunda na igreja do tempo dele e na igreja durante todos os tempos. Esse cara, ele foi um dos mais perseguidos da história. Olha, na biografia do apóstolo Paulo tem naufrágios, tem apedrejamentos, tem prisões e até a morte dele foi uma morte violenta. E assim também com a grande maioria dos grandes homens de Deus da Bíblia, os discípulos, já falei aqui, todos os discípulos, gente, eles tiveram uma morte violenta, uma morte feia, né? João, por exemplo,
que é o único discípulo que não morreu, digamos assim, de morte matada. João morreu, entre aspas, né, de morte natural. João, ele, apesar de não ter morrido de morte matada, né, só para você me entender, João, ele foi mergulhado, pra você entender, num caldeirão de óleo quente. Ele não morreu ali por providência de Deus, mas ele foi mergulhado numa banheira de óleo fervente como punição por ele ser uma pessoa que abraçava o evangelho. Então estamos falando aqui da nata dos maiores cristãos da história. E esses caras sofreram níveis de perseguição bizarros. Então, Tiago, por que você está falando isso? Para você entender que o cristianismo triunfante, ele anda de mãos dadas com o cristianismo perseguido. O cristianismo triunfante, ele anda de mãos dadas com o cristianismo perseguido. Se você é um cristão verdadeiro, em alguma medida, você vai ser perseguido e confrontado, porque o inferno não vai deixar barato. Agora, o mais interessante é que, diante dessa perseguição, e olha, Paulo não é um coach, não é alguém que está só num discurso bonito de rede social. Paulo é alguém que está vivendo a perseguição. Uma coisa, gente, é você ouvir alguém que fala bonito discursar sobre alguma coisa. A pessoa que fala bonito, você ouve a pessoa falar, rapaz, fica encantado, encantada, né? Mas alguém que já passou por aquilo que ele está falando é diferente. E a autoridade não vem de um discurso bonito. A autoridade vem quando uma pessoa está falando a partir de uma experiência. Como nós dizemos na nossa cultura, uma pessoa que tem lugar de fala, né? O que é mais forte? Vamos pensar aqui para você. Ouvir o relato de um grande historiador que é especializado na Segunda Guerra Mundial, ou você ouvir o relato de um soldado que esteve lá no meio das bombas, no meio do fogo cruzado? Claro, eu reconheço, os historiadores e todos os pesquisadores, eles têm profundo valor, muito valor. Eu amo a história e sou apaixonado por muitas obras de historiadores que mergulharam fundo nessas situações. Mas é nítido que a opinião daquele que esteve lá, que viveu a experiência, requer um nível de atenção especial. Por quê? Porque ter vivido aquilo dá para essa pessoa uma autoridade de fala muito particular. Então, o apóstolo Paulo, esse cara que sofreu os maiores níveis de perseguição que você possa imaginar, ele está escrevendo: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Semanalmente eu me reúno com um grupo de comunhão. Nossa igreja tem os grupos de comunhão espalhados aqui em Salvador, e nós meditamos sempre na palavra que foi pregada no domingo na igreja, né? E essa semana, no grupo de comunhão, várias pessoas começaram a relatar testemunhos em cima do que foi pregado. Já o que foi pregado na sua igreja no domingo? O fato de que, às vezes, a nossa vontade e a vontade de Deus estão em choque, elas se confrontam, e muitas vezes o termo tudo coopera para o bem dos que amam a Deus é mal interpretado, porque a gente acha que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, então assim, Deus vai mover o universo para a minha vontade dar certo, para o que eu acho que é bom para mim acontecer. Só que, na verdade, a ideia do termo tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, se você vai estudar o contexto ali, a ideia é tudo vai cooperar para que você seja transformado em seu interior e fique parecido com Cristo. E sabe uma coisa que é profunda na transformação do nosso interior? A dor, a perseguição. É impressionante como contextos de luta e de dificuldade têm o poder de moldar o nosso caráter, né? Até por isso, inclusive, muitas pessoas que têm uma história marcante na arte, nos esportes, na própria política, em vários setores, no ramo empresarial também, muitas dessas pessoas, elas vieram de um contexto de muito sofrimento. E se você parar para estudar a história daquela pessoa, você vai ver que os sofrimentos e as privações, elas de certa forma prepararam a pessoa para ser resiliente, para não desistir.
para correr atrás, para poder, no momento de maior dificuldade, permanecer. Porque ela já passou por tanta coisa na vida que não é qualquer coisa que vai fazer ela desistir. É como o Rocky Balboa, né? Ele costuma, uma das frases mais famosas do filme Rocky Balboa, onde ele fala assim: não é o quanto você consegue bater, mas é o quanto você suporta apanhar da vida. Isso é a diferença entre ganhar ou perder uma luta. E assim é a nossa vida. E é interessante como o apóstolo Paulo descreve perfeitamente o trabalhar de Deus em nossas vidas através das lutas. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, ou seja, às vezes se olha e fala assim: Thiago, eu estou passando por uma luta que está acabando comigo, cara. Passando por uma situação, sei lá, às vezes é enfermidade, às vezes é finanças, às vezes é uma questão emocional, enfim. Cada um passa por sua luta. Aí você fala assim: essa luta está me matando, essa luta está me destruindo. Eu não quero negar isso. Eu não sou um negacionista da luta que você está passando. Todos nós passamos lutas e desafios muito fortes na nossa realidade. Todo mundo, ninguém está isento disso. Todo mundo passa por isso. Mas se você perceber bem, através dessa luta, a partir das situações que você está passando, algumas coisas estão sendo ressignificadas dentro de você. Se você pega, por exemplo, pessoas que passaram por situações de enfermidade terminal, doença terminal. Thiago, eu estive entre a beira e a morte. A beira e a morte, né? A beira da morte, entre a vida e a morte. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Quando eu saí de lá, eu enxerguei a vida com outros olhos. Passei a dar valor ao que eu não dava. O valor de algumas coisas diminuíram. As prioridades da minha vida se alteraram. Por quê? Porque através dessa luta exterior, o interior da pessoa foi transformado. E assim Deus faz conosco. Gente, tem 2 tipos de testemunhos que nós podemos dar. O tipo de testemunho mais dado é aquele onde Deus te deu uma bênção, né? Te deu ali um presente material, um avanço, uma coisa que você recebeu, ganhou na sua vida, um upgrade na sua vida. Esse é o testemunho mais falado. Mas tem um outro tipo de testemunho que nós não ouvimos muito, porém que é muito importante. É o testemunho de quando Deus não nos dá o milagre, mas Ele nos transforma através da provação. Meu Deus do céu. Isso aqui é muito forte. Aí eu não sei nem quem vai ficar mais no devocional depois dessa, né? Mas isso é muito forte. Às vezes o testemunho é que Deus te deu vitória. Outras vezes o testemunho é que Deus não te deu vitória, mas você foi transformado através daquela provação e privação que você viveu. E até nesse contexto de grupo de comunhão, nós ouvimos muitos testemunhos essa semana lá, e uma irmã falou assim, olha, eu passei por uma situação de enfermidade muito grave, e no meio dessa situação eu tive um encontro com Jesus. Eu já conhecia Jesus, a minha irmã conhecia Jesus, já tinha ido para alguns cultos, tal, tinha um conhecimento cultural de quem era Jesus, né? Mas durante a enfermidade, que era uma enfermidade muito grave, a pessoa falou assim, ó, durante a enfermidade eu tive um encontro com Jesus. Deus sabe como nos encontrar. E Deus sabe como nos transformar. Então, tem situações em que a vida não vai aliviar para nós. E não adianta tanto a gente pedir a Deus o alívio, porque nem sempre Deus dá o alívio. Tiago, em prova na Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, ele fala que tinha um espinho na carne, só que é uma expressão poética de dor, de sofrimento. A gente não pode afirmar sobre o que era esse espinho na carne. Ele fala assim, olha, eu tinha um espinho na carne. E eu orei a Deus pedindo para que Deus tirasse esse espinho na carne. Gente, não é a minha oração aqui, não é a sua, é a oração do apóstolo Paulo. Um cara que tinha um pouquinho de moral no céu. E aí ele fala assim, ó, Deus não tirou o espinho e ainda respondeu o seguinte, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, tem espinhos que Deus vai tirar? Tem. Tem milagres que você vai receber? Tem. Tem provisão que vai chegar na tua vida? Tem. Mas tem situações que Deus não vai resolver, porque é através dessa situação que algumas coisas na sua vida serão transformadas. Tem provações, tem desafios,
que estão te moldando. E é exatamente isso aqui que diz no versículo 16. Se você parar para perceber na sua vida, está acontecendo agora exatamente o que está escrito no versículo 16. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Aí o 17 eu quero seguir aqui, porque esse versículo, cara, isso aqui dá um fogo no coração, que é uma coisa louca. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos... Gente, quem aqui... Eu acho que todo mundo, né? Mas é tão ruim quando a gente tá passando por um problema grave e outra pessoa vem diminuir o nosso problema. Fala, não, isso aí é fichinha, isso aí é fácil. Isso é você que é fraco, você que não tá suportando. Porque só quem tá ali com calo no pé sabe onde é que o sapato aperta. Só quem tá sentindo a dor ali sabe a dificuldade. Então por que o apóstolo Paulo fala assim, os nossos sofrimentos leves e momentâneos? Presta atenção. Tudo o que o é em relação a algo ou alguém. Eu sei que eu falei difícil aqui, mas eu preciso que você preste atenção. Tudo o que o é em relação a algo ou alguém. Fique tranquilo que eu vou te explicar agora mesmo. Por exemplo, eu tenho 1,80 m. Com cabelo 1,80 m, sem cabelo 1,79 m. Né? Eu te pergunto, eu sou alto ou baixo? Para você responder isso, você vai ter uma referência interna. Se você vai colocar em comparação a altura de um bebê recém-nascido, eu sou extremamente alto, tenho 1,80 m. Se você vai me colocar no meio de, sei lá, pensar jogadores de basquete ou, enfim, gigantes, né? Tava vendo recentemente, rapaz, um cara, um menino, deixa eu ver aqui a altura dele, um novato da NBA de basquete, altura Vitor Wembanyama. Pesquisar aqui ao vivo. Cara, o menino tem 2,24 m com 19 anos. Ele é uma aberração. É 44 centímetros maior do que eu. Se você me colocar do lado dele, vai dizer, Thiago, você é baixinho, não tem como. Tudo o que é em relação a algo ou alguém. Então, por que o apóstolo Paulo chama os sofrimentos de leves e momentâneos? Porque ele está dizendo o seguinte, esses sofrimentos, eles são leves e momentâneos se comparados com a glória que há de vir. Sabe quando é que a provação ela se torna suportável? Quando você passa a ter noção do tamanho do prêmio que lhe espera, do tamanho da glória que lhe espera. Recentemente teve a luta entre Popó e Bambam, né, a luta de boxe, e aí o Brasil todo movimentou, e eu tava conversando com algumas pessoas, porque Bambam, dizem aí, tem um monte de polêmica aí, tá gente, eu não tenho acesso a informação nenhuma, eu vejo no Google. Bambam, por exemplo, disse que ganhou 6 milhões de reais para poder fazer aquela luta com o Popó, juntando patrocinador, juntando não sei o quê. Ah, Thiago, mas desmentiram, mas falaram isso aqui, eu não sei, vamos pegar esse valor aqui que ele falou. 6 milhões. Aí eu brinquei com uma pessoa, falei assim, ó, você subiria num ringue de boxe com Popó por 1 milhão de reais? A pessoa subiria na hora, tal. Eu falei, rapaz, eu não sei não. Porque talvez eu vou ganhar 1 milhão de reais, mas eu posso tomar uma pancada na cabeça que eu tenho uma sequela ali pro resto da vida. Não sei se minha saúde vale 1 milhão de reais não, gente. Pelo amor de Deus. Tem coisas que valem mais do que dinheiro. Né? A pessoa fala, não, que nada, não sei o que, 1 milhão, muita coisa. Às vezes não vale a pena. Então, note que nesse exemplo que eu estou te dando é um risco que talvez não vale a pena. A não ser que eu tenha a garantia ali de que eu vou sair bem, saudável. Popó vai falar assim, não, Thiago, eu vou aliviar para você, vamos fazer uma combinação aqui e tal, vai ser tranquilo. Fora isso, meu irmão, é risco. Você pode perder até a vida ali dentro se você não estiver preparado. Então você pode ter um dano ali muito, né, complicado. Agora, se alguém falar assim, Thiago, digita um texto para mim, o texto é de uma folha. Pega aqui, ó, digita o Salmo 23 para mim no computador e manda pro meu WhatsApp. Vou te pagar 1 milhão de reais por esse trabalho. Ô, gente. 1 milhão de reais para poder digitar o Salmo 23 no WhatsApp e mandar para alguém é irrisório. Não é verdade? É um trabalho que é completamente irrisório se comparado ao prêmio que está sendo prometido.
Então, quando é que as provações se tornam mais leves? Quando nós temos noção do prêmio que nos espera. Aí o apóstolo Paulo fala assim, ó, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Essa prova que você está passando hoje, que você vai passar amanhã, que você passou ontem, todas as provas da vida, por mais difíceis que elas sejam, elas nem se comparam com o que Deus preparou para você. Elas nem se comparam com o tamanho da transformação que você está recebendo. Elas nem se comparam com a glória eterna que pesa mais do que todas essas lutas. Aleluia! Versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabe o que o apóstolo Paulo nos fala aqui? Uma mentoria de alto nível do apóstolo Paulo, né? Ele fala o seguinte, ó. Para de olhar para o passageiro. Começa a olhar para o eterno. Mas já que tem um boleto aqui que está tirando minha paz, eu não estou conseguindo pagar e está difícil. Para de olhar para o passageiro. Olha para o eterno. Tem um boleto que era impagável, que era o preço do meu e do seu pecado, que Jesus já pagou na cruz do Calvário. Mas, Thiago, preocupação tal, tem uma situação assim, 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 que está tirando a paz da minha vida, na minha família, está tirando a minha saúde. Para de se preocupar com isso. Porque tem coisas impagáveis, inestimáveis, que nenhum dinheiro, nenhuma riqueza do mundo poderia pagar. E te foi entregue de graça pelo Deus que te ama, pelo Deus que cuida de você e pelo Deus que tem para você preparado uma glória que nem se compara com todas as lutas que você passou e vai passar na vida. Se juntar todas as lutas que você vai passar na vida, elas nem dão no chulé da glória que Deus tem preparado para você. Receba esse encorajamento diante de todas as lutas que você está passando e que o Espírito Santo de Deus derrame entusiasmo no seu coração, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar juntos? Mas antes de nós orarmos, você que é novo ou nova aqui, se inscreve no canal agora. Ativa o sininho das notificações. Nós estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque diante de todas as lutas, o Senhor está conosco. Diante de todas as provações e privações, o Senhor nunca nos abandonou. Tua palavra diz que não existe um justo desamparado. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse encorajamento, por essa graça através da sua palavra e te pedir um renovo no coração de todos os que me ouvem, me assistem, oram comigo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, like no vídeo e antes de sair dessa transmissão, deixa aqui um comentário sobre qual foi a parte que mais falou no seu coração. Seu feedback é muito importante. Eu faço questão diariamente de curtir, ler e responder todos os comentários aqui, tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Você me encontra também lá no Instagram, @tbatista8, todo dia. Tem um devocional, tem uma palavra lá para te abençoar também. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.